Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua casa, toda a sua família. É com muita alegria que eu convido você nesse momento a orar junto comigo, a meditar na palavra. Então é muito importante que você traga contigo a sua Bíblia, a Bíblia que você tem no seu lar, para que juntos possamos permitir a ação do Espírito Santo e ouvir o que Jesus deseja que nós vivamos aqui nessa terra. Então, vamos iniciar esse momento traçando o sinal da Santa Cruz e agradecendo o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Eu convido você a repetir junto comigo e falar também com as suas palavras aí. Se você está cuidando do seu lar, se você está numa pausa do seu trabalho, se você está almoçando agora ou fazendo alguma refeição, permita-se viver esse momento de forma plena, em espírito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, traga na sua mente, traga sobre sua alma, seu coração, tudo o que você tem vivido, todas as coisas que você tem, e agradeça. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos agora em sua presença para agradecê-lo. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, nossa saúde, o seu prover, a água, o alimento, por tudo o que nós conquistamos nessa terra pela sua graça. Agradecemos pela nossa casa, por termos descansado, dormido, por estarmos atentos, acordados. Agradecemos ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso pela sua orientação, pela sua condução, pela sua motivação, por Jesus ter nos salvado, nos liberto, pelas chagas de Jesus ter nos lavado com o sangue precioso de Jesus, de todo o pecado e nos salvado. Agradecemos ao Santo Espírito de Deus por nos instruir, iluminar nosso caminho e nos conduzir a viver o sobrenatural. Não mais o natural, mas sim o espiritual também aqui nessa terra. Agradecemos a vós, ó Deus, e declaramos que Tu és o nosso Rei. Declaramos que Tu és o nosso Deus, o Altíssimo, o Onipotente. Tu és a glória, Tu és majestoso, soberano sobre todas as coisas. Declaramos que Tu és o Rei da nossa vida, da nossa casa. E nesse momento desejamos renunciar ao mal. Então, nesse momento, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a renunciar a tudo aquilo que está te prendendo ao mal, te prendendo a Satanás. Quando você renuncia, você está se posicionando como filho de Deus e declarando para a terra, para o céu e para o inferno, a quem você segue e quem te comanda. Então, nesse momento, eu convido você a estender sua mão, colocar a mão no seu coração, da forma que você se sentir mais seguro e declare. Declara o seu nome agora. Eu vou declarar o meu. Eu, Bruna, nesse momento, em nome do meu Senhor Jesus, renuncio a Satanás e todas as obras malignas. Eu renuncio a toda seta inflamada que o mal tentou lançar sobre mim. Eu renuncio a toda sujeira mundana. Eu renuncio a toda insegurança, toda incerteza. Eu renuncio a todo medo, depressão, ansiedade. Eu renuncio em nome de Jesus a toda escuridão e podridão das trevas. Eu renuncio em nome de Jesus a toda influência maligna que tentou me desviar do caminho ou que tenta todos os dias. Eu renuncio em nome de Jesus a todas as delícias que o mundo tenta jogar sobre mim como se fosse algo bom. Eu renuncio em nome de Jesus a toda mentira e ao pai da mentira. Eu renuncio em nome de Jesus a tudo que me faz me perder do caminho de Deus. Eu renuncio em nome de Jesus a todos os ensinamentos errados que os meus antepassados me ensinaram, porque lhes foram ensinados. Eu renuncio em nome de Jesus a todo o mal. Eu renuncio a todo o pecado. E neste momento, repita comigo, eu me lavo com o sangue precioso de Jesus e permito fluir do Santo Espírito de Deus sobre mim. Eu me abro para o querer de Deus em minha vida. Neste momento, em nome de Jesus, eu conecto o meu espírito no Espírito Santo de Deus e o meu espírito, conduzido pelo Santo Espírito de Deus, conduz também minha alma e minha alma conduz o meu corpo e também governa todas as energias que estão ao meu redor.
governa minha mente, meus sentimentos e emoções, e todas as vontades da minha carne. Meu espírito governa minha alma e minha alma governa minha carne. E quem comanda tudo isso é o Espírito Santo de Deus. E assim é. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso. Sinta o fluir do Espírito Santo de Deus. Sinta a ação do Espírito Santo de Deus sobre você. Permita-se que o Espírito Santo de Deus, que o reino espiritual, nesse momento, se movimente ao seu favor na caminhada de Jesus, em sua vida e na sua caminhada no reino de Deus. Nesse momento, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, para meditarmos na santa palavra de Jesus. Hoje nós estamos lendo uma tradução da Bíblia, da Nova Bíblia Pastoral. Então, algumas palavras estarão diferentes de outras traduções, mas o intuito é que Jesus fala conosco, que o Espírito Santo de Deus vai trazer para nós aquilo que ele deseja que nós compreendamos. Depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: Alimente os meus cordeiros. De novo Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então, Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E disse Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu sou teu amigo. Jesus lhe disse: Alimente as minhas ovelhas. Eu lhe garanto, quando você era jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderá as mãos e outro vai prepará-lo e levá-lo para onde você quer ir. Jesus falou isso, indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E completou: Siga-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É muito importante que você leia, porque o que o Espírito de Deus traz, muitas vezes para mim, ele traz uma compreensão diferente, ou até complementa mais a compreensão da meditação desse evangelho para você e para outras pessoas. Então é muito importante que você tome para si o que o Espírito de Deus deseja falar hoje, porque com certeza se você está aí, ele está falando com você através desse vídeo. Mas também que você volte a meditar nesse evangelho de hoje, para que ele complemente em você aquilo que você precisa fazer, que talvez outro irmão não necessite tanto nesse momento. E quando Jesus, ele fala 3 vezes, questionando Simão Pedro, se ele ama Jesus, ele está tentando curar a ferida que Pedro vai viver quando ele negar Jesus, quando ele nega Jesus. 3 vezes assim que Jesus está passando por aquela morte de cruz, está passando por aquele sofrimento de cruz. Muitas vezes nessa terra, nessa caminhada, o medo nos faz negar Jesus. O medo nos faz nos colocar na frente de Jesus. Como que isso acontece? Quando muitas vezes nós ficamos ansiosos, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer, e entramos na frente da permissão que damos a Jesus de conduzir a nossa vida. Muitas vezes isso acontece, eu tenho certeza que já tem acontecido isso com você, ou hoje, ou essa semana, ou algum tempo atrás, ou provavelmente um dia irá acontecer também. Mas a ansiedade, ela nos rouba a presença de Jesus em nossa vida, a confiança que nós temos no nosso Mestre Jesus, no nosso Deus. E Jesus é Deus. Então, quando nós tememos algo e quando nós nos colocamos na frente tentando solucionar uma situação ou nos preocupando com algo que ainda nem existe, nós estamos roubando a confiança que nós temos em Deus e tomando a frente de Deus em nossas vidas. Isso não significa que nós devemos viver sem prudência ou sem cuidar do futuro também. Uma coisa é ansiedade, outra coisa é prudência. A prudência é nós vivermos o hoje com zelo também no dia de amanhã.
A ansiedade é nós vivermos o amanhã e o depois de amanhã e ficarmos nos preocupando, ansiando se algo bom ou mal irá acontecer e não vivermos o agora e não permitimos também nos confiar em Deus, que o amanhã pertence a Ele. Quando Jesus ele pergunta para Simão Pedro se ele ama Jesus 3 vezes, ele está curando em Pedro a ferida da negação que ele faz a Jesus quando cobram ele e questionam se ele é um seguidor de Jesus Cristo. E isso acontece conosco. Jesus, ele vem para curar as nossas feridas. Ele vem para nos perdoar quando nós o negamos, quando nós não confiamos nele. Muitas vezes, os nossos anseios e o medo do que vai acontecer ou do que está acontecendo em nossa vida nos faz deixarmos de confiar em Jesus, mas Jesus, ele vem e nos acalma. Só basta que nós possamos pedir o auxílio dele. E ele vem através do Espírito Santo de Deus. Jesus ele fala para Simão Pedro que quando ele é jovem, e isso vem para nós também, quando nós somos jovens, nós temos autonomia em nossa vida. Então, é muito importante que nessa juventude nós possamos entregar a nossa vida a Deus. Muito importante que na juventude possamos entregar a nossa vida a Deus. Porque na nossa velhice, muitas vezes, quem estará conosco, cuidará de nós, terá mentalidade diferente. Não adianta que nós tenhamos a convicção de que a nossa juventude é para viver as delícias do mundo e aproveitar tudo o que o mundo tem, porque quando nós ficarmos velhos não vamos poder viajar, não vamos poder sair, não vamos poder dançar, não vamos poder aproveitar as coisas deste mundo. E na nossa velhice, acreditar que nós vamos ter tempo de buscar Jesus, de nos colocar no propósito de Deus. O propósito devemos viver agora, na juventude. Mas nunca é tarde. Jesus ele vem nos falar que nunca é tarde para que nós possamos buscar viver o propósito de Deus em nossas vidas. A palavra para Pedro, a palavra de Jesus para Pedro, estava mostrando para ele e o levando a compreender o tipo de morte que ele teria. Mas e para nós? Qual que é a compreensão que o Espírito de Deus está trazendo para o seu coração agora? Medite nisso. A compreensão de que nós devemos dar agora a nossa vida a Jesus. Seguirmos, servirmos, confiar nele agora, para que nós não cheguemos numa velhice, muitos talvez não chegarão, eu não sei se eu chegarei na velhice, mas se um dia estivermos sendo conduzidos por outras pessoas, para que a fé e a convicção que nós criamos na nossa juventude, no momento que nós tínhamos e temos independência, esteja gravada em nossa alma, esteja gravada e tatuada no nosso espírito. Porque assim, qualquer caminho que tentarem nos levar, nós sempre voltaremos para o início de quando nós estávamos com Jesus. Quantas e quantas vezes eu e muitos outros irmãos que caminham perseverantes na fé acabaram voltando para si próprios ou acabaram voltando para as coisas do mundo. Mas, por estarmos perseverantes na fé por um determinado tempo, por muito tempo, nós voltamos, conseguimos voltar às raízes do que Deus fez em nossas vidas e principalmente do que Deus permitiu, do que nós permitimos Deus realizar em nossa vida, do que nós permitimos Jesus fazer em nossa vida. Por isso que é muito importante que nós entreguemos a nossa juventude, os nossos bons momentos, os momentos que nós temos ali de satisfação, o tempo que nós temos a vivermos o que Jesus deseja para nós, a conhecermos mais Jesus, a lermos a palavra, a orarmos, a louvarmos, a glorificarmos a Deus. Porque nos momentos que nós estivermos fracos, o Espírito de Deus lembrará a cada um de nós aonde nós estávamos fortes, o que nós estávamos fazendo no momento que nós estávamos fortes. E aí é nessa lembrança que nós voltamos ali ao amor de Jesus. Nós voltamos a beber da graça de Jesus. Por isso que nós escutamos de algumas pessoas: ensine seu filho no caminho do bem, porque lá na frente, mesmo se ele desviar, um dia ele se recordará do ensinamento que ele teve no início. A mesma coisa é a nossa juventude entregue para Jesus, nos caminhos do bem, nos caminhos de Deus para a nossa vida. É a nossa juventude entregue ao Espírito Santo, ao fluir do Espírito Santo. Quando um dia, se por acontecer, e infelizmente muitas vezes acontece, porque somos falhos, somos humanos e o único que nos capacita é o Espírito Santo, o único que nos fortalece é o Espírito Santo. Se um dia lá na frente desviarmos, nós saberemos para onde voltar. E é aqui, na palavra, é no seio do nosso Mestre Jesus.
É no abraço de Jesus, através do Espírito Santo, que é o nosso acalento, é a nossa força, é a nossa capacitação, é a nossa energia, é aonde nós voltamos. Então se mantenha firme, se mantenha perseverante. O quando você está forte, no momento que você está decidido, no momento que você está ali fixo em olhar para as coisas de Deus, para que nos momentos que você se desvie, você cai, ou que você esteja sendo conduzido por outras pessoas, talvez no momento de enfermidade ou na velhice, como a palavra fala, para que quando isso acontecer, você esteja tatuado dentro de você, da sua alma, do seu espírito, as coisas de Deus, o conhecimento que você tem em Jesus, que você busca todos os dias em Jesus. E assim, você não se perca jamais, até o dia que Jesus vir nos buscar, para que nós moremos na eterna morada, junto com Ele, com Deus Pai Todo-Poderoso e com o Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe. Que você possa acolher essa palavra e lembre-se, medite você também. Pare e leia você também da sua Bíblia. E medite, permita que o Espírito Santo fale com você também e acrescente o que ele necessita acrescentar para você, assim como ele acrescentou para mim pela manhã quando eu li só. Assim como ele vai acrescentar para outras pessoas mais, mas permita a sua intimidade com o Espírito de Deus. Tchau, tchau, até mais.